Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi ser batizado por João Batista. Depois foi levado para o deserto. E aí sim, iniciou o seu ministério. Por que Jesus foi batizado? Ele precisava ser batizado? Ou foi para nos dar um exemplo? Qual é a forma correta de ser batizado? É mergulhando? É molhando somente a cabeça? Ou as duas estão corretas? Essas e outras perguntas serão respondidas no estudo de hoje. Olá, amigo, tudo bem? Você que tem nos acompanhado durante essa semana, é um privilégio estar mais esta noite aqui com você. Eu, pastor Gideão e nossos amigos que estão aqui. Tudo bem, pastor? Ótimo, com certeza. Boa noite, Adriano. Boa Boa noite noite às minhas colegas. Boa noite a você que tem nos acompanhado durante toda a semana. Hoje é a nossa última noite, né? Olha só. Pois é, infelizmente. Já estou sentindo saudade, mas foi um grande privilégio e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar de maneira poderosa também ao nosso coração através da palavra de Deus. Amém, pastor. Dona Ivete, Damaris, triste porque já está acabando? Muito triste, né? Saudade fica. A gente convivendo esse tempo juntos aqui, né? Foi muito bom. E bom também estar com vocês aí, né? Claro, com certeza. E na esperança que o Espírito Santo de Deus está fazendo parte da minha e da sua vida hoje. Amém, belas suas palavras. Damaris, se eu te chamar de novo, você vem? Com certeza. Pode ter certeza, porque foi uma experiência única e incrível na minha vida. Amém. A presença deste homem de Deus aqui, né? Com certeza. Inspirado, né? A gente pergunta e ele já abre tal lugar. Sabe que a Bíblia, ela é uma mini biblioteca. E aqui na mão do pastor tem 66 livros. Você já imaginou? E a gente joga o tema para ele, ele diz, vamos no livro tal, capítulo tal. Só uma mente iluminada por Deus, né, pastor? Tem que ser o poder de Deus, o Espírito Santo, né? Amém, pastor. Pastor Gideão, o nosso hábito, temos que pedir a orientação do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, você pode fazer uma oração? Com certeza. Vamos orar então. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui neste lugar, mais uma vez com o propósito de estudar a Tua Palavra. Queremos agradecer por toda a semana que o Senhor nos deu, por ter estado com os nossos amigos, telespectadores. E hoje, Pai querido, queremos rogar que da mesma maneira que o Senhor tem nos conduzido durante todas essas noites, durante toda esta semana, queremos pedir que da mesma forma o Senhor esteja atuando hoje em nossa vida. Que o Senhor abençoe também cada pessoa que nos assiste em qualquer lugar, que as Tuas bênçãos também alcancem a cada um deles e suas famílias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deixa eu atualizar você. Fazer um resumo rápido, né, pastor? O que o senhor acha? Com certeza, vamos lá. Tudo né? que vimos aqui, o primeiro estudo foi sobre a tenda de Deus. Tenda de Deus. Nós vimos ali como é que funciona o processo, né? Sim. O sacrifício, o senhor explicou excelentemente bem, disse todos os utensílios que ali tinham, né, e o significado de cada um deles. Sim. Depois o senhor passou pelo juízo. Juízo. E interessante que nós vimos os mesmos textos, né? Que nós vimos no estudo 1, no estudo 2, se complementou. Depois viemos para o estudo 3. Sim. E estamos aqui caminhando para o final. É um pouco triste, né? Porque a gente gosta de estar aqui e a gente vai estudando a Bíblia. Mas deixa eu atualizar você sobre algumas informações aqui. Vai aparecer para você aí um número de WhatsApp. Se você quiser receber um estudo bíblico na sua casa também, tem aí o e-mail do Só na Bíblia. Né? E também se você uma mensagem diretamente para o professor Gideão, se você estiver passando por algum problema, não se acanhe, você pode enviar, tem uma equipe toda para lhe ajudar. Tá bom? Vamos estudar então, gente? Vamos lá, com O pastor certeza. já Estamos aqui para orou, isso. pediu orientação do Deus Espírito Santo. Pastor, na introdução eu falei um pouco sobre o processo, né, de Jesus ter...
o seu ministério todo, ele trabalhava antes, né, de começar, ele era carpinteiro, essa é a profissão dele, né? Justamente, com seu pai, né? E aos 30 anos de idade que ele inicia. Sim. Aí ele foi batizado e tudo mais. Você pode ver isso em Mateus, no capítulo 3, né, pastor? Justamente, Mateus capítulo Fala 3. do batismo de Jesus, e você vai perceber que o próprio João Batista interpelou: eu que tenho que ser batizado por ti? E a resposta dele foi: não faça conforme está escrito. Então, como o nosso canal é só na Bíblia, o pastor usa só a Bíblia para estudar, e é o que a gente busca, né, pastor, esse conhecimento profundo. Agora, pastor, eu, Adriano, pecador, faço minhas palavras do apóstolo Paulo, talvez um dos maiores, né, que existe, que necessita do sangue do Cordeiro. Como que funciona, pastor, o processo da salvação? Basta eu levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus e mergulho e estou salvo? Ok, então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Vamos pegar a palavra de Deus, vamos deixar a Bíblia nos responder a essas perguntas. Então quero convidar você aí aqui no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e no verso 11, que diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, perceba uma coisa, Adriano, e os nossos telespectadores, nós estamos lidando com um processo aqui, né? Então, você conhece o Evangelho, você conhece a respeito de Cristo, você o aceita como Salvador e Senhor, e agora você passa a ser justificado por esse Cristo. Ao você aceitá-lo, você agora também é justificado, né? Como nós aprendemos aqui. E agora você vai passar por um processo, né? Você é batizado, ok? E agora você vai para a segunda fase. Qual é a segunda fase? É a santificação, ok? Então o processo não para. Você foi batizado, você já está salvo, não é assim que funciona? É um processo. O primeiro processo é a justificação. Aí você é batizado, você agora passa para o segundo processo, que é a santificação. Dia após dia você vai crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E por fim, que é o nosso maior sonho, quando Jesus voltar, todos nós sermos glorificados. Então nós temos esses 3 passos, né, muito importantes da nossa caminhada cristã: justificação, santificação e glorificação. O método sempre foi esse, pastor? É interessante isso, né? Sempre foi este. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com o santuário, que foi o tema que nós estudamos aqui. Deus sempre teve o mesmo método para salvar o ser humano. Qual é o método? Pela graça, né? Isso começa quando? Lá no Jardim do Éden, quando aquele cordeirinho foi morto, ali logo no início ali do livro de Gênesis, né? E no capítulo 3, verso 15, falando do cordeiro que viria, né? Olha só. Então, o método de Deus sempre foi este, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também em Gênesis, pastor, né, quando diz que Noé achou graça, né, diante de Deus. Então, pela graça que Deus tinha, ele não destruiu totalmente, né, o ser humano. Então, complementou-se o que o senhor disse de fato. Porque há algumas divisões que as pessoas fazem em relação até às leis, a lei de Deus, né, os 10 mandamentos. Há uma divisão, uma certa confusão, dizer, não, porque agora nós somos salvos pela graça, mas sempre fomos salvos pela graça. Justamente. E aí você explicou o processo, né? Santificação é justamente, se eu fui salvo pela graça, eu fui justificado e agora eu vou me santificar, né? Justamente. Que é o que o apóstolo Paulo diz, né? Uma nova criatura, então. Justamente, isso é um processo diário, né? É como se fosse um degrau. A cada dia você vai subindo um degrau. Tem dias que você dá um deslize ali, né? Mas o segredo é esse: você sempre estar aos pés de Jesus, sempre colocar a sua fé, a sua confiança em Cristo e obedecer a cada dia ali os seus ensinamentos. Correto. Agora vem em mente uma pergunta, um questionamento em relação ao processo. Qual o processo que eu devo dar, né? O que acontece antes do batismo? Existe algum passo que eu devo seguir, né? Uma sequência para eu, antes de me batizar? Ok, então vamos para a Bíblia novamente. Convido você a pegar a sua aí e abrir no livro de Mateus, no capítulo 28, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, Mateus, no capítulo 28. Eu quero ler com você aqui um verso bem interessante.
Mateus capítulo 28, no verso 20. Existe sim, Damaris, alguns passos muito importantes, né, que nós precisamos dar antes de ser batizados. E o primeiro está aqui, ó. Aqui nós estamos a partir do verso 18, eu não vou ler o 18, mas só para contextualizar, Jesus deu agora aqui uma ordem aos seus discípulos, à sua igreja, como nós aprendemos na noite anterior, ontem, né? E uma das ordenanças que está no verso 20, que ele disse é: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ok, então nós temos aqui no verso 20, o primeiro passo. Toda pessoa que deve passar pelo batismo, que precisa passar pelo batismo, ela precisa ser doutrinada, ou seja, ensinada, precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer a Bíblia. É isso que Jesus está falando, a ordem que ele deu para os discípulos é essa. E nós temos também o segundo passo, Damaris, que eu quero compartilhar com você, que está no livro de Atos, ok? Atos no capítulo 2, no verso 38. Atos, capítulo 2, no verso 38. Olha só o que diz aqui, ó. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós temos aqui o segundo passo. Quando você conhece o Evangelho, né, o Espírito Santo começa a atuar na sua vida. Lembra que nós estudamos aqui ontem também, ele começa a trabalhar na nossa mente, que é o nosso coração. E aí você começa a perceber que a vida que você levava era totalmente diferente daquilo que está aqui na palavra de Deus. E você percebe a necessidade de mudar de rumo, mudar o seu caminho. E agora você vai fazer o quê? Você vai confessar os seus pecados a Deus. Na verdade, vai acontecer um arrependimento no seu coração. E então você confessa os pecados, pede perdão dos pecados, abandona os pecados. Então você passa pelo processo do arrependimento. É o segundo passo. Ok? E eu quero compartilhar com você agora o terceiro, tá bom? Aqui mesmo no livro de Atos, só que agora no capítulo 8, no verso 37. Atos capítulo 8 e no verso 37. Olha só o que diz aqui, ó. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse verso aqui fala de algo muito importante para nós também, a questão de crer. Então você conhece o Evangelho, isso já começa a trazer um impacto na sua vida, né? Você já começa a mudar a sua atitude, mas agora você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Ou aceitar ou rejeitar essa mensagem. Ou você crê ou você não crê. Então esses são pelo menos 3 passos básicos que alguém que vai passar pelo batismo precisa ter na sua vida, né? Precisa ser doutrinado, precisa se arrepender dos seus pecados e também precisa crer. Maravilha. O senhor citou aqui, eu contextualizando o que o senhor leu no Mateus 28, 20, e reforço o que o senhor acabou de falar sobre a doutrina. Jesus disse: ide, né, e fazei discípulos. Justamente. Isso já é ensinando primeiro, né? Com certeza. E o verso 20, ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que tenho vos ensinado. Esse é o processo. Aí o senhor leu também Atos 8, tem a história do Filipe e Eunuco. É uma história interessante, leia. É bem interessante. E aí, depois de ele ter sido ensinado, ele aceitou a mensagem. A mensagem impressionou de tal forma a vida dele que ele não se viu tomando outra decisão a não ser entregar a vida dele a Jesus. Isso é maravilhoso, né? É isso que o Evangelho causa na nossa vida. Transformação. Transforma a nossa vida. Dona Ivete tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. O batismo transforma a nossa vida, né? Sim. Que maravilha. O que o batismo representa na nossa vida? O que representa? Ok, vamos para a Bíblia então. Para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Romanos 6, versos 3 e 4. Olha só o que diz aqui, né? Ou porventura ignorais que todos nós, se fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo ele representa morte, sepultamento e ressurreição. Paulo usa aqui a vida de Cristo, né? Ele diz, olha, quando nós aceitamos a Cristo, né, nós também somos batizados e participamos da morte, né? De fato, né? É por isso que você precisa ter alguns ingredientes ali, algumas coisas bem básicas necessárias para que haja um batismo. A gente vai ver mais à frente, né? Como sempre, misterioso, né? Esse pastor. Damaris, você tem uma pergunta, né, Damaris? Tenho sim. Pastor, se caso eu decidisse a me batizar nesse exato momento, todos os meus pecados seriam perdoados? Boa. Quem sabe essa seja a sua pergunta também, não é mesmo? Então vamos deixar a Bíblia responder para nós. Eu convido você aí, mais uma vez, na sua Bíblia, aí no livro de Atos, ok? No capítulo 22. Vamos voltar um pouquinho aqui. Capítulo 22, ok? E no verso 16, que diz assim, ó. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. O nome de quem? O nome de Cristo. Então esse verso aqui diz, ele usa a expressão lavados são os seus pecados. Hein? Então existe uma limpeza ali. É como se fosse a questão da purificação. Lembra do santuário? Né? Vamos voltar lá no santuário. É verdade. Purificar ali dos pecados. Mas não para por aí. Quero ler mais um texto com você. Está em 1 João, no capítulo 1, no verso 9. Aqui perto de Apocalipse, né, pastor? 1 João 1:9. Nós já até lemos, inclusive, esse verso, mas eu gostaria de lê-lo novamente. Que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que maravilha, né? Louvado seja Deus por isso. Olha que texto lindo, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, se realmente for um arrependimento sincero, Deus nos perdoa os pecados e Ele nos purifica de toda injustiça. Olha só que maravilha. Então não importa o mal que eu tenha acontecido. Não pastor, importa. Se eu me arrepender de Se fato. você se arrepender, você encontrará perdão por esses pecados. Enquanto houver vida, enquanto a porta da graça estiver aberta, há salvação para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Que texto maravilhoso. Posso ler mais um? Claro, pastor. Ok, então vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Eu quero compartilhar com você. Olha só o que diz aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Olha só, que maravilhoso, hein? Quem está em Cristo é nova criatura. É como se você reescrevesse de fato uma nova história. Para Deus funciona assim. Ele olha para você como se você nunca houvesse pecado. Nunca houvesse pecado. Isso é maravilhoso. E nós, às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Nós não merecemos, né? Às vezes nós somos ingratos com Deus, praticamos coisas que desagradam a Deus, mas quando nós nos arrependemos e o buscamos, Ele nos perdoa. E Ele olha para nós como se nós nunca houvéssemos pecado. E quem sabe, Adriano, alguém está nos ouvindo agora, quem sabe pensava, não, para mim não tem mais jeito. Você não me conhece, pastor, você está falando aí, né? Você não sabe quem sou eu. De fato, eu não conheço você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você confessar os seus pecados a Deus, se você se arrepender de fato, existe perdão para você. A palavra de Deus nos ensina isso. Amém. Amém, pastor. Pastor, o senhor falando tudo isso, não tem como não recordar o estudo do santuário, né? É verdade. O dia da expiação, a purificação, Sim. tudo se fazia novo. O apóstolo Paulo agora falando, né, 2 Coríntios, tudo se fez de novo. Então aí o processo que o senhor disse, você está no primeiro processo conosco, que é esse aqui, de estudo, né, pai? Justamente. O estudo que você está passando agora, todo o conhecimento, que a fé, como o apóstolo Paulo diz, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. É interessante, Adriano, se você analisar profundamente, o santuário é a base. O santuário é a base, é o centro. Todas as outras doutrinas, elas são linkadas com o santuário. Então o santuário é a base, é aquela mulher vestida do sol com a lua.
Justamente. que é o alicerce, né? Que a igreja nós vimos em Apocalipse 12. Justamente. Você lembra da pia também, lá no santuário que Lembro nós da vimos, né? pia. O batismo. Eu acho que eles lembram, eles anotaram tudo, Com certeza. tá tudo anotadinho. Está aí. Você vai lá, por isso que é bom você anotar. Não deixe de anotar os textos. Até para você formular uma pergunta aí no comentário mesmo, você pode comentar. Ou se alguma coisa que nós dissemos aqui não fez sentido para você, compartilha com a gente. Para as pessoas que estão acompanhando, quem sabe não tem coisas que passou batido, que às vezes, né, pastor, que a gente está aqui e às vezes a gente não percebe. Então, participe, tá bom? Pastor, batismo. Eu fui, antes de me tornar adventista, eu fui católico quando era criança. A minha mãe me levou, eu fiz a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, né? E eu fui batizado. Só que eu me recordo, não é o batismo que eu mergulho, né? Eu fui molhado só a cabeça. É o mesmo significado. Eu já vi também jogar em água assim, dizer que é batismo. Ou a Bíblia diz que só tem um. Só tem um. Ok, vamos lá para a Bíblia então, né? Vamos voltar um pouquinho aí, né? Aí na sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Está aberto aqui a minha Bíblia. E eu quero ler com você do verso 9 até o 11. Olha só o que diz. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só que interessante. O texto descreve para nós aqui Jesus sendo batizado, né? Você fez uma introdução no início a respeito do batismo de Jesus. Jesus também foi batizado. E aqui nós temos João Batista tendo esse privilégio. Olha só, imagina só, né? Uma das grandes alegrias nossa no ministério é batizar alguém. E às vezes eu me pego pensando ali em João Batista, lá no Rio Jordão, batizando o próprio Jesus Cristo, né? O Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então foi um momento maravilhoso. Então, assim, a Bíblia descreve, sim, Adriano, um tipo de batismo, né? E o maior exemplo que nós temos é este, o batismo de Jesus. Então, nós temos o batismo aqui descrito, que é o batismo por imersão. Logo ao sair da água. Então, olha só o que está escrito aqui. Ao sair da água. Então, isso subentende-se o quê? Que ele entrou na água. Então, e era rio, né, pastor? Justamente, é o Rio Jordão, né? Então, agora analisa comigo, né? Jesus entrou de fato no Rio Jordão. Não está explícito aqui no texto, mas este princípio está incutido aqui, né, no contexto, né? Então nós percebemos que Jesus entrou na água, foi mergulhado, e eu quero falar algo mais para você. Por exemplo, a palavra batismo, né, no seu original, baptismo, ela quer dizer mergulhar, quer dizer afundar, imergir. Então, de fato, Jesus entrou na água porque João precisou mergulhá-lo no Rio Jordão. Ficou claro. O texto estava bem na nossa vista, a gente não percebeu, né? Ao sair da água. Ao sair da água. E o significado da palavra diz tudo, né, pastor? Justamente. Afundar, imergir. Mergulhar. Então, aquela forma não é batismo. Então, se o significado da palavra é afundar, molhar a cabeça, como é que é o nome daquilo, pastor? Aspersão. Aspersão, Sim. né? E molhar a cabeça, infusão. Isso, infusão também. É infusão. Isso mesmo, né? Infusão. Sim. Que eu tinha lido. Justamente. Eu também fui batizado dessa forma. Fui batizado também na igreja católica. Meus pais eram católicos, né? Foi, pastor? E aos 12 anos de idade, eu comecei a estudar a Bíblia e eu percebi que os ensinamentos bíblicos eram diferentes daquilo que eu havia aprendido. E eu tomei a maior decisão da minha vida, que foi ser batizado. Aos 12 anos de idade ainda, né? Amém, pastor. Eu tenho 6 anos. Acho 6 anos. Não vou revelar a minha idade, não. Talvez você que está aí, amigo, você é católico, passou por esse batismo, você pode estar dizendo, mas o meu batismo foi válido. Bom, à luz da Bíblia, eu acho que você deveria refletir mais, né, pastor? Pensar, repensar se o objetivo mesmo. Veja o processo da salvação. Santificação, né? Justificação primeiro, né, pastor? Santificação e glorificação.
Então, meu amigo, minha amiga que nos assiste, vivendo e aprendendo, hein? Vamos continuar aqui. Pastor, ficou claro que o senhor ensinou os 3 passos, nós vimos, né, que precisa para a gente alcançar a salvação plena, pode-se assim dizer. Mas é essencial batizar nas águas? Ou eu posso simplesmente aceitar sem precisar passar pelo batismo? Ok, vamos ler um texto da Bíblia que está em Marcos, novamente, ok? Aqui em Marcos, só que agora no capítulo 16. Eu quero compartilhar com você Marcos capítulo 16 e o verso 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha, é uma mensagem bem dura, né? Não precisa mais nem falar nada. Quem crer e for batizado será salvo. Ele poderia parar aqui, o verso, né? Sim. Mas ele continua dizendo que quem não crê será condenado. Adriano, o batismo é fundamental. Se não fosse fundamental, Jesus não precisaria ter sido batizado. Se não fosse tão importante, tão relevante essa decisão, Jesus não precisaria passar por isso. Mas ele o fez para nos dar o exemplo. E o processo, né, pastor, ficaria incompleto. Justamente. O processo de purificação, né? Sim. Eu lembro que o senhor lá no santuário de novo, se você não assistiu, volta aí, tá aí no canal, tá aí no Facebook, tem lá a lista dos estudos, o santuário. Lá o senhor explicou, depois do altar, do sacrifício, tinha a pia. A pia. Com a água. Antes de entrar que no representava santuário. O batismo. O batismo, né? Sim. Então veja, né? Cristo, eu aceito Cristo, aquele que morreu no Calvário, eu me batizo e assim entro na presença de Deus, que é a tenda. Sim. Que simetria maravilhosa, hein? Amém. Muito interessante. Olha, ficou claro, viu, para mim? Ficou alguma dúvida para ti aí? Eu tenho outra dúvida. Então, por favor, tá aí o pastor para tirar. Acabou de me vir à mente. Nem olha para mim, porque é ele que sabe. É verdade, ele é o cara, né? Ele é o cara. Então, pastor, eu gostaria de saber qual o momento ideal, o momento específico eu devo aceitar a ser batizada ou batizado. Ok, vamos lá para quem de fato nos responde, né? Que é a palavra de Deus, a Bíblia, né? Só na Bíblia. Vamos lá então. Modesto. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Olha só o que diz aqui. Ó. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então sabe qual é o momento certo, Damaris? Hoje. Querido amigo, você que está nos assistindo agora, querida amiga, toda vez que Jesus falava algo relacionado à salvação, ele sempre falava, conjugava no presente, nunca no passado ou no futuro, no presente. Então, se você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, o momento é hoje. O momento é hoje. Por vários motivos, né? A gente poderia citar aqui, enumerar vários deles. Né? Um deles é que a gente não tem controle sobre a nossa vida, é um deles, né? Então, o de hoje a gente sabe, né, pastor? Justamente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É o apóstolo Paulo, eu acho que escreveu, eu não sei se, eu não me recordo do texto, pastor, em Hebreus, que ele diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, né, não endureçais o vosso coração. Isso, capítulo 3, verso 15. Hebreus 3,15. Sim. Então, é como, reforçando o que o pastor disse antes no vídeo, talvez você se encontre numa situação onde você acha que não tem mais solução. E contrariando um pouco o que ele disse, para mim e para você não tem. Foi por isso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Amém. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E hoje, como o pastor disse e reforçou, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pastor, para concluir essa pergunta aqui, eu gostaria, eu acho que foi no terceiro estudo, que o Senhor no livro de Apocalipse, que tem um livro da vida, e lá, quem não fosse encontrado o nome inscrito, não seria salvo.
E eu fiquei preocupado, acho que não só eu, a dona Ivete fez perguntas sobre o significado. A Damaris perguntou qual é o momento certo. Aí eu lhe pergunto, o que eu devo fazer, pastor, para que o meu livro seja inscrito e não seja apagado? Quer dizer, perdão. Voltando. Então todas elas fizeram, elas interpelaram, preocupadas, claro. Vocês querem também, né, que o nome de vocês esteja nesse livro, assim como eu. Então eu vou mais além, até fazendo uma pergunta redundante, pastor. O que eu preciso fazer para ter o meu nome nesse livro e para que ele não seja apagado? Ok. Antes de ler o verso que você mencionou, que está em Apocalipse, eu quero ler um outro verso que está lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos 69, ok? Verso 28. Salmos 69, verso 28. Olha só o que diz aqui. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros com os justos. Aqui é um salmo de Davi. E por que eu li esse verso? Para que você perceba que este assunto deste livro não era algo conhecido apenas no Novo Testamento. Olha aqui, o salmista, né, no Antigo Testamento, mencionando a respeito da existência desse livro, né? E aí a gente volta de novo lá no santuário, né? Os registros ali, né? Então tem tudo a ver. Mas eu quero ler mais um com você agora no Novo Testamento, ok? Filipenses capítulo 4, verso 3. Filipenses 4, verso 3. Vamos ver o que Paulo falou agora, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos os nomes se encontram no livro da vida. Olha só, interessante, né? Paulo também descreve a existência deste livro e a importância de ter o nome escrito neste livro. Aqui ele está falando de seus companheiros de ministério que o ajudaram na pregação do Evangelho. Mas agora eu quero ler o verso que você mencionou, que está no livro de Apocalipse. Eu quero convidar você no capítulo 20, no verso 15, Apocalipse 20, 15. Olha só o que diz aqui. Apocalipse, capítulo 20, no verso 15. Apocalipse 20, 15. Diz assim: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que cena triste é essa, né? Quem não está escrito no livro da vida, João menciona, aqueles que não tiverem com seus nomes escritos nesse livro, serão destruídos. E aí alguém pode estar pensando, pastor, quem são esses que têm o nome escrito no livro da vida? Eu quero ler mais um verso para você, para a gente concluir, que está aqui mesmo no capítulo 21, agora no capítulo 21 de Apocalipse, e no verso 27, que diz assim: Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então João está descrevendo que essas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida são os salvos. Eles estarão com Jesus no céu por 1000 anos, como nós aprendemos aqui, durante essas noites que passamos estudando a Bíblia juntos. Então o livro realmente é um livro especial, o nome já diz livro da vida, né? Aqueles que viverão eternamente, aqueles que serão salvos, que estarão com Jesus. Só que tem uma questão interessante, quem não tiver o nome escrito, será destruído. Essa é a minha preocupação. Aí é a minha dúvida, que fica sempre aquela preocupação. O senhor explicou o processo, né, que eu devo fazer. Então eu gostaria que o senhor, pastor, porque é um processo muito importante, eu entendo que é para que não só eu, mas você possa estar se perguntando também o que devo fazer para ter o meu nome inscrito. O processo, os 3 processos que o senhor disse? Justificação, santificação, glorificação. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Jesus Cristo. É interessante que João fala, terminando aqui o verso 27, livro da vida do Cordeiro.
Para que você tenha o seu nome escrito neste livro, você precisa aceitar o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mais que Lá evidente. no santuário, lembra? Você precisa aceitá-lo como Salvador e como Senhor. E para que isso aconteça, você precisa confirmar essa decisão. Sabe como? Através do batismo. Você precisa ser batizado. Você precisa ser batizada. Se você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você precisa demonstrar isso publicamente. E isso se faz através do batismo. Da verdadeira purificação, né, pastor? Justamente, por imersão. Batismo bíblico, por imersão. Por imersão. Bom, amigos, vocês viram que de fato existe esse livro. E não foi 2 textos. Foram mais de 4 textos que o pastor leu. E o Apocalipse 21, verso 27, disse, não só confirmou que existe esse livro, mas ainda deu o nome de quem é o dono do livro. Cordeiro. O Cordeiro. Aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Eu me sinto até emocionado em falar isso para você, pois esse é um momento ímpar, é um momento único. É quando você de fato nasce de novo. Lembra quando Jesus falou para Nicodemos, foi perguntar dele, o que devo fazer para herdar a vida? Que não nascer da água e do Espírito. A água, ele estava se referindo ao batismo. Sim, pastor? ao batismo. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão na sua vida até agora. Se você tivesse que enumerar as suas qualidades, dariam quantas páginas? E se você tivesse que listar os seus pecados, dariam quantos livros? Essa quantidade de pecados que dariam em vários livros, o Cordeiro apagou. Eu quero que você conhecesse a Raquel. A Raquel, ela era uma das telespectadoras de um estudo como esse que você está vendo aqui nesse estúdio, juntamente com o pastor. Através do estudo do Novo Tempo, ela chegou ao conhecimento dessa verdade e tomou a decisão junto a Cristo. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, para sempre louvarei a Ti, Senhor. Que experiência maravilhosa, hein? Nós tivemos a alegria de estar no seu batismo. Ela foi batizada pelo pastor Alexandre. Mas agora eu gostaria de falar com você, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo agora. Você aprendeu durante toda esta semana vários assuntos muito importantes da palavra de Deus. E hoje você aprendeu sobre este ato de entrega que é o batismo. Você viu o exemplo da Raquel, você conheceu o exemplo do André também, que tomou a decisão ao lado de Jesus. Mas agora eu gostaria de perguntar para você, e você? Quando será a sua decisão? Quando será o seu batismo? Porque afinal eu tenho certeza que você deseja que o seu nome esteja escrito no livro da vida e do Cordeiro. Sabe o que precisa? Tudo que precisava Jesus já fez. Jesus já pagou o preço. Agora basta apenas você aceitá-lo e dar esse passo de fé. Por que não tomar essa decisão hoje? Por que não aceitá-lo hoje como Senhor e Salvador? Você poderá fazer isso e nós estamos aqui para ajudar você nesta decisão tão importante. Você está vendo agora na descrição do vídeo um número de contato. E se você verdadeiramente está sentindo o chamado do Espírito Santo falando ao seu coração, você que entendeu a importância de ser batizado, de entregar a vida a Jesus, você vai mandar uma mensagem para este número e você vai dizer: eu aceito. Não importa onde você esteja, mande essa mensagem e nós entraremos em contato com você. Estaremos em oração por você
essa é a melhor decisão, a melhor e a maior decisão que você pode tomar hoje. Eu sei que você está desejoso de fazer essa decisão hoje, e é por isso que eu quero orar por você. Se esse é o teu desejo, ore comigo agora. Soberano Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui, por esta semana. Obrigado, Deus, porque tivemos o privilégio de conhecer um pouco mais a Tua Palavra, de entender, ó Pai, o processo do plano da redenção, de entender, Senhor, que existe um santuário no céu, que Jesus que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, entregou sua vida por nós e hoje está no santuário celestial para interceder por cada um de nós, porque muito em breve Ele vai voltar a esta terra e Ele está chamando seus filhos e filhas, como essa pessoa que está orando conosco agora, que está tomando esta decisão agora. Eu tenho certeza que neste momento o Senhor está bem perto desta pessoa, que o Santo Espírito está agora falando ao coração desta pessoa e ela está confirmando essa decisão. Que o Senhor ajude essa pessoa nessa decisão, que ela mande essa mensagem para nós e que logo, logo tenhamos a alegria de vê-la confirmando esta decisão, sendo batizada nas águas, assim como Jesus foi batizado. Eu entrego esta pessoa em tuas mãos agora e eu faço isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.